Papo de rua. Papo de rua. E aí, arruaceires! Hoje eu roubei o mic desses héteros tudo aí que estão achando que o podcast sobre parada vai ser apresentado por eles. Não. Vai ser eu, a mais bichona de todas, eu. Tudo bom com vocês? Eu tô aqui com um artista visual que, para além de um grandioso artista, é um grande amigo meu também, Pedro Léo Bons, que faz um trabalho lindíssimo, que vocês vão descobrir um pouquinho mais, que a gente vai bater um papinho gostoso aqui. E aí ele vai se apresentar e vocês vão saber o que ele faz de mais maravilhoso nessa terra brasileira. É com você, meu amor. Gente, queria dar muito lugar de fala para o nosso amigo Pedro agora, mas calma aí que tem uma coisa legal acontecendo aqui com a gente. Vem comigo aqui. Então, gente, olha, a Paulista ela tem dessas aleatoriedades aqui, né? E eu vejo meu amigo Ronald McDonald. Como vai? Vou bem, e você? Opa, tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que tá a parada? Cheio de gente, isso sim. Tá gostando? Tô gostando. E qual que é o McDonald's que você mais gosta? BK. Chora aqui, nós não temos publi editorial, nós não tem sketch, não tem roteiro, não tem nada. E Ronald, qual que é o plano pra hoje? Pra hoje, vender bastante paçoca. Boa, como é que tá o movimento aí? Tá mais ou menos. Tá mais ou menos? Mais ou menos. Ah, mas já o pessoal vai chegando aí também. Ah, com certeza. Então tamo junto, Ronald. Ótimo trabalho aí pra você, a gente vai se falando. Valeu! Então, gente, é isso aí. Estamos aqui na parada. Olha, se você tá na parada aqui hoje e veio dar um salve aqui na gente, dá um alô no Ronald McDonald. Ele tá com umas paçoquinhas gourmet aqui. E a gente não é muito fã aqui de lanche, não. A gente gosta mesmo da paçoquita. Com você, Pedro, como você chega? Me apresento? Perdi o fio. Eu sou o Pedro, sou artista visual e eu trabalho com a desconstrução do corpo queer, na verdade. Com a desconstrução do corpo em relação aos padrões de gênero. Então eu crio personagens fantásticos com uma mistura de referências de corpos masculinos e femininos com genitálias indefinidas, assim. Eu acho que a gente até estava conversando mais cedo, né, nessa questão de uma visão de futuro, e eu acho que a gente pode talvez mirar na construção de um corpo futuro que não se prenda a essa construção patriarcal de masculino e feminino, que é tudo uma coisa só. Até fico vendo a geração mais jovem, assim, tipo, como eles lidam com essa questão de sexualidade, identidade, e como isso cada vez mais é menos prestado atenção, né? Tipo, as crianças hoje em dia, claro que em certas bolhas, né, se entendem como pessoas, mais do que como gays, lésbicas, ou então como mulheres e homens e tal. Eu acho que, apesar de ainda ser pessoalmente uma pessoa que também me acho muito preso a padrões binários, eu acho que essa minha pesquisa visual, ela me ajuda a tentar me desconstruir e pensar cada vez mais em como sair dessas caixas, assim. Muito massa. Pra vocês que estão aqui ouvindo a gente, né, tá sendo bem difícil porque tá uma musicona autona, mas pra gente não vai ser difícil, porque a gente tá acostumado com as baladas que são assim mesmo. Então, convido vocês pra vir nessa balada com a gente aqui e vamos tocar esse papo da forma como a gente conseguir. Bora lá! Amigo, você fala muito sobre essa questão do corpo, né? E o quanto é um corpo futuro. Isso eu achei muito legal, porque a gente até faz um paralelo com o próprio tema da parada, né? Que a gente tá falando aí de memória, resistência e futuro. A gente falou muito sobre resistência e memória, né? Nos outros episódios. E agora eu acho que falar de futuro é falar desse corpo, que acho que com o passar do tempo a gente vai se acostumando a terminologias que não eram tão comuns, né? É até meio recente a gente popularizar o termo, por exemplo, não binário, né? Que é uma nomenclatura para definir pessoas que não se definem nem como homem, nem como mulher, né? Uma transição ali entre os gêneros ou até um não gênero, né? E eu acho que a gente fala muito sobre o futuro, não no sentido de
novas coisas que vão surgindo. Eu acho que são coisas que existem, né? Mas que a gente vai estudando e identificando. E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre seu processo de estudo. Como que foi para você chegar nesse lugar, nesse estudo? Qual foi o seu gatilho para começar? Na realidade, assim, eu comecei a minha pesquisa e o meu trabalho há bastante tempo com um modelo vivo tradicional. Tá. Então, assim, eu estudava num ateliê de um super artista plástico, assim, que é um cara que, inclusive, já morreu, infelizmente, o Lídio Bandeira de Mello. E ele era um cara que fazia um estudo de modelo vivo muito anatômico, muito tradicional, com modelos homens e mulheres, mais focadamente mulheres, né? Porque ele era um cara bem das antigas, enfim. E aí, com ele, eu me interessei no estudo do corpo. Mas aí, me entendendo como membro da sigla, e também a partir de um processo pessoal de aceitação do meu próprio corpo, assim, eu fui entendendo como observar o corpo dos outros e como reinterpretar isso para o meu próprio trabalho, para a minha própria pesquisa. E também fui vivenciando, assim, principalmente aqui em São Paulo, desde que eu cheguei, vivenciando a comunidade e vendo o quanto diversa é a nossa comunidade, como a gente consegue se inserir na vivência de umas múltiplas pessoas, que os múltiplos corpos são incríveis, assim. Aí, a partir da observação dos outros, eu consegui, quer dizer, não consegui, porque assim, são dias e dias, mas eu consigo cada vez mais aceitar o meu próprio e entender que, tipo, as transformações pelas quais a gente passa ao longo da vida são transformações que são contínuas, assim. E aí a fluidez, ela faz parte da vivência da vida. Então, assim, eu acho que, muito pensando nisso, eu gosto de retratar corpos que são movimento, assim, mais do que tudo. São misturas de muitas pessoas e das cenas atrás. Eu acho que eu estou num processo agora de inserir contexto de cenário com personagem, fazer uma coisa meio híbrida entre as duas coisas. Então é isso, é esse corpo que ao mesmo tempo é a cena. Nossa. É o corpo que ao mesmo tempo é o movimento, ele está sempre em movimento. Então não tem muito uma definição, é uma coisa um pouco não delineada, tem essa coisa do motion blur. Enfim, eu acho que é bem isso. Não sei se respondi a pergunta. Não, super respondeu. E você já me trouxe um questionamento aí muito bacana, porque assim, vou trazer um recorte bem pessoal, né? Assim como tantas gays aí esse ano, né? Pessoas LGBTs, eu falo gays, mas é porque eu tô incluindo todo mundo, tá, gente? Que fizeram essa peregrinação pro grande evento do Gaga Cabana, né? Exato. Que tivemos Lady Gaga no Brasil. E eu estando no Rio, né? O Pedro é do Rio, né? Você é carioca. Sim. Estando no Rio, eu tive uma percepção muito interessante em relação ao corpo, porque a gente tá falando de uma cidade praiana, né? Onde as pessoas se expõem mais, né? Em termos de corpos, né? As pessoas estão na praia, essencialmente. Uma vez no dia, a galera vai pra praia, né? E eu senti muito isso que você está falando, da aceitação do corpo. Lá eu me fechei muito, eu fiquei com medo da exposição do meu corpo, da comparação que a gente faz com os outros. Então eu queria que você me trouxesse um pouco sobre esse recorte da comunidade. Você sente que ainda, dentro da comunidade, discutir corpos também é discutir padrão, discutir preconceito, discutir formas que não são aceitas dentro da própria comunidade? Nossa, com certeza. Infelizmente a nossa comunidade é podre em relação a isso, assim. Baseada em padrão, baseada em... A gente até estava conversando com alguns amigos outro dia que a gente tem que ser bem sucedido, tem que ser bonito, tem que ser perfeito, assim. Então, eu acho que, infelizmente, o Rio também é uma cidade que se pauta muito na construção de um corpo perfeito. E aí é isso, eu acho que a gente fica muito preso nesse tipo de desenho. E o que eu senti chegando aqui, que eu acho que também, infelizmente, não é essa maravilha toda, mas eu acho que São Paulo permite que a gente tenha várias tribos de pelo menos gays, que é o contexto que eu me insiro mais proximamente, que eu nunca vi muito no Rio, assim, a gente vê muito um corpo padrão sarado, e aqui na Paulista, num dia normal, no domingo, você vê tantos casais de tantos corpos diferentes, sabe? Eu acho que isso é muito foda. Mas infelizmente a gente ainda é muito preso nesse tipo de paradigma, assim, e eu acho que, apesar de 2025, é isso, assim.
Pedro, você falou bastante, né, dessas contradições da comunidade, como que ela reage ao próprio corpo. Como que você reflete isso na sua arte? Como que eu reajo na minha arte? Eu acho que é na criação de corpos que, na verdade, às vezes são... eu tento criar corpos que são desprendidos do que a gente reconhece como humano. Porque eu acho que quando a gente se aproxima do humano, a gente tem uma certa... um conjunto de... como é que se diz? Um conjunto de Signos. signos e coisas que a gente fica viciado em reproduzir, né? Sim, Então, sim, sim. apesar de gostar de fazer figuras que são visivelmente humanas, assim, eu acho que tem uma brincadeira com máscara, com bicho. Eu tenho um trabalho que acaba que é um trabalho da minha vida, assim, que é o bicho gente bicho, que é essa mistura do que é o bicho, o que é humano e tipo dessa percepção de que a gente é bicho o tempo inteiro também. A gente é um ser selvagem que aprende com as barreiras sociais, quer dizer, né, a gente é fechado em barreiras sociais para conseguir conviver, mas em certos momentos a gente se desprende disso, então tipo, e aí vira um caos, assim. Eu até tava falando de séries distópicas outro dia, e até dos apagões dos anos 90, tipo, quando eu era criança, que tipo, você tava lá, 7 da noite apagava tudo, imagina, tipo, a cidade virava um caos, uma selvageria. E eu acho que a gente tá sempre à borda da selvageria, mas sempre preso pra, tipo, viver em comunidade, assim. E eu acho que eu acabo representando coisas, cenas e corpos um pouco mais selvagens que não estão muito ali presos nessa representação muito patriarcal e muito binária, justamente pra sair disso, assim, tipo, conseguir expandir. Total. Eu vi uma frase outro dia de uma artista, que eu não lembro exatamente agora, mas é isso, tipo, quando o corpo expande e ele sai do que é o desenho exato, assim. Tipo, então, quando você meio que deixa de se preocupar tanto com o que você representa, quando você transcende isso. Assim, quase impossível, né? Porque a gente fica muito se auto-percebendo o tempo inteiro, mas eu acho que é um pouco o que eu tento representar, de certa forma. Total. Não, e eu com o Seninha aqui, a gente já bateu altos papos sobre um filme que a gente assistiu recentemente, sobre Ney Matogrosso. Eu não consigo não falar Luxo. sobre ele, né, gente? Nosso Luxo. querido Ney Matogrosso. Porque traz essa conexão com a questão do bicho, né? Da figura que não é muito definida, que é esse bicho, gente, bicho, que é o seu projeto Exatamente. incrível, Aham. que traz essa questão. E aí eu não consigo não relacionar com o tema da parada, que é envelhecer, né? Sim. E sobre o quanto a gente não fala sobre os corpos LGBT velhos, né, idosos, porque também tem esse recorte, que eu acho que, para além do padrão estético, tem o preconceito do que é bonito, né, então eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre a questão da arte e beleza, porque quando a gente tá falando em arte, a gente fala muito sobre beleza, né, Sim. sobre o que é agradável aos olhos e como que você encaixa essa questão de trazer uma obra bela retratando corpos que não são bonitos, né? Essa coisa da estranheza. Isso é uma questão, assim, porque eu acho que muitas vezes não são imagens muito atrativas, que as pessoas não entendem nem muito o que é. E aí eu acho que isso dificulta um pouco a compreensão do público para... Você lida com muito hate na sua arte? Não, porque acaba que é um público muito nichado, assim, né? Mas eu acho que muitas vezes eu lido com não compreensão. Eu, por exemplo, até fiz uma exposição na Casa Fluida, agora no ano passado com uma amiga, e ela tem um trabalho muito mais figurativo, assim, fotorrealista mesmo. E eu sinto que o fotorrealismo, ele ainda é muito mais bem aceito do que qualquer coisa que migre um pouco mais para o abstrato, assim. E eu acho que isso se aproxima da vida que a gente vive. Assim, por exemplo, eu acho que, fazendo um paralelo com juventude e velhice, talvez o jovem seja muito mais palatável do que a velho. Porque é isso, tipo, você vê a coisa que é macia, que é fácil de decifrar, versus ruga, pelanca, sabe? Estria, gordura, tipo, marca. E eu acho que é isso, acaba que é abstrato versus figurativo, né? Tipo, o que é o padrão helênico do corpo, das esculturas de Roma, da Grécia, versus o que não era retratado. Porque eles não retratavam os corpos velhos também. Tipo, só a galera, né, tipo, malhada, assim. Então eu acho que
É isso, não sei, respondi. Você arrasou. Não, Ah. e você arrasou porque eu acho que o paralelo é perfeito. É você ter, por exemplo, essa obra. Inclusive, amo Marina Zardo, nossa Marina Zardo, grande perfeita. artista, perfeita. Sigam, @Marina Zardo. Que traz uma arte que seria mais polida, vamos dizer assim. Que é belíssima, que a gente, enfim, se identifica nela com uma Sim. facilidade maior. Sim. Ou seja, essa figura mais jovem, né? Que é uma pele lisinha, uma pele mais... que traz essa jovialidade, Uma pele né? viçosa, Viçosa, né? né? Do atrativo. É. E aí quando você vê um versus uma pele que não necessariamente seja atrativa, né? Traz essa questão. Eu acho que a obra mais abstrata, ela faz a gente refletir sobre os nossos preconceitos mesmo. Sobre as Exato. coisas que a gente tá com medo de olhar, né? O que a gente tem medo de vivenciar. Quem aqui não tem medo de envelhecer, de ter uma Nossa. ruga? A gente tá sempre passando um creme na cara pra não ter ruga e E tudo os mais. mil procedimentos e as coisas. Exatamente. Pra poder ter um corpo diferente, né? Mas assim, pessoal, quero ouvir de vocês. Vocês estão se cuidando? Eu me cuido, mas eu não sou dos procedimentos. E você, amigo? Eu me cuido, mas eu acho que eu tinha que me cuidar mais. E aí também é um shout-out aí pra todo mundo que tá assistindo, que não se educou sobre PrEP, por exemplo, que eu acho que é uma a coisa PrEP importante. tá aí, hein? A PrEP está aí pra cuidar do HIV, que também tem muito a ver com essa luta que a gente fala sobre a memória, né? A gente tem pessoas nos anos 80 que perderam grandes entes queridos, grandes amigos pro HIV, e hoje já não é uma situação real, né? Não é possível sobreviver com o HIV e a gente esquece de tomar esses cuidados, né? Então, antes de pensar na harmonização facial que você vai fazer, pensa na sua saúde sexual, né? Nas doenças sexualmente transmitíveis que estão aí e que são facilmente tratáveis hoje em dia, né? Exatamente. É só uma questão de se testar com frequência. É a rua, gente, é a rua. Sim, ele tá na rua. Exato. Mas então, amigo, me conta também, vamos falar um pouco sobre os corpos trans. Eu acho que a gente acaba se esquecendo um pouco de falar, porque fica comum, né, a gente falar do nosso meio gay, dos homens gays, sempre tem esse recorte muito do homem, né? E a gente esquece que a gente tem uma letra aí muito importante, que é a letra T, que galgou muita coisa pela comunidade, né? E aí eu queria que você me explicasse como que você representa essa não binariedade e esse corpo trans nas suas obras. Qual que é a forma visual para trazer esses signos? Eu gosto de misturar tudo, assim, mas eu faço muito esforço para fazer sempre corpos trans. Legal. Porque eu acho... Porque eu acho que, por mais que eu não seja uma pessoa trans, a gente não tem que restringir a ser trans e representar nós mesmos, enfim, tipo, é isso. Eu acho que é parte do princípio da gente expandir as representações, assim. Então, eu, no meu trabalho, fui fazer, representar corpos gays, assim, muito agora. Eu acho que, tipo, nesse trabalho de criação de corpos, eu comecei, de uns 2 anos pra cá, a redesenhar, a repintar, fazendo corpos trans. E aí, recentemente, eu participei de uma feira gráfica e eu fiz corpos ditos gays, assim, até de uma forma de tornar a arte mais comprável, né? Porque eu acho que rola uma identificação mais fácil com a comunidade, assim, tipo, fazer desenho de jockstrap, enfim, tipo, do boy peludo, enfim, é um negócio que vende. Mas eu gosto de... Recentemente eu comecei a fazer uns desenhos meio de um carnaval, assim, como se fosse uma festa. E aí é isso, tipo, misturas de personagens com genitálias diversas, com peito, com pau, com vulva e com chifre, com coisa, que eu acho que meio que é um pouco da minha pira agora. Tipo, Legal. Nunca usei essa palavra carnaval, mas é como se fosse uma manifestação, assim. Massa. Eu acho bacana você falar disso, porque a gente tem visto em muitas galerias, principalmente nesse meio de arte erótica, né? Inclusive tem até um festival acontecendo em São Paulo, que Pedro está expondo, de arte erótica, que traz muito esses corpos masculinos, né? Sim. Então não só corpos trans e
estão faltando, até os corpos femininos, Super. né? Então, eu sinto falta nesse meio da arte, da gente trazer todos os corpos, todos presentes, Todos né? os corpos. Todos, corpas, todos. Porque eu acho que a gente perde muito nessa discussão quando a gente só coloca esses artistas, homens, gays, cisgêneros, pra expor, porque eles vão falar mais sobre si, né? Não tem como a arte, ela é muito sobre si, né? E então, acho que fazer esse convite pra gente refletir mais sobre os lugares que a gente tá consumindo, que artistas a gente tá consumindo. Eu sei que você, né, um homem gay, cis, mas que tá pensando nessa virada, né? Como que eu posso diversificar mais meu trabalho para atingir outros meios, né? Total. Eu acho isso legal. Gente, tô amando a conversa, mas a parada está acontecendo e os nossos corpos estão pedindo pra entrar, não sei você. Bora. Pedro, quer trazer uma reflexão final pra gente? Eu acho que isso que o Henrique falou é muito legal, assim, vamos refletir sobre o nosso próprio corpo. Em questão de cabeça, o que a gente quer, em questão de como a gente pode conviver com outros corpos de uma forma mais harmoniosa, assim, eu acho. Pedro, e onde eu vejo essas discussões? Eu tô agora em cartaz no Vórtice Festival, que vai ficar em cartaz até o começo de julho, que é muito legal, eu indico para todo mundo, assim. É um festival que acontece todo ano, nessa época, e tem programação todo fim de semana incrível. Eu tô na Expo Queer até amanhã, dia 22, bem no fim de semana da parada, que também é uma curadoria do Beco, que é um projeto de arte urbana específico pra galera colorida. E também tô no Casa Cor, que vai ficar, eu não sei até quando, mas até acho que um tempo, numa curadoria de uma série de pessoas incríveis também. E também é um projeto mais caro, mas assim, quem puder ir, vale a visita. Pedro, quero te seguir, deixa seu arroba ali pra gente. E quem quiser me seguir, Pedro Leobons no Instagram. Muito bom, obrigado, Lucas. Obrigado a vocês. Pedro. Tamo junto, Obrigado. Papo de Rua na parada LGBTQIA+ São Paulo. Valeu. Que luxo! Papo de rua. Papo de rua. Caminhando entre prédios, voz forte na batida, bota caste na esquina, discussões sem medida, dando voz aos anônimos no meio da avenida, disruptivo no flow, nossa fala é sortida. É parceria, compromisso, improviso na quebrada, ocupando a cidade, nossa voz tá espalhada. Polêmico, sim, mas sempre consciente, a cultura do povo, do emergente ao permanente. Papo de rua no concreto, a verdade, em cada rima plantada, a raiz da cidade. Inclusão é a meta no podcast sincero, trocando ideia franco, o espírito é severo. Vem, sente o ritmo na calçada, diverte o som dessa jornada, com a galera que nunca para. Papo de rua que a cidade embala, falar da vida com amor e destemor, história no microfone ganha cor. Papo de rua. Vem com a gente, colando na transmissão. Papo de rua sempre rolando na missão. Sintoniza na frequência, nosso som é distinto. Cada verso é verdade, sem esconder no recinto. Papo de rua no concreto, a verdade, em cada rima plantada, raiz da cidade. Inclusão é a meta no podcast sincero, trocando ideia franco, o espírito é severo, velho.